Muito bem, então vamos aqui no nosso esquenta da Feira Miolos falar sobre literatura periférica nas escolas, né? E aqui nós temos autores de literatura periférica que desenvolvem trabalhos nas escolas com a sua literatura. Então, hoje presentes aqui conosco o José Sarmento, Ronaldo Vieira e Luciano Braga. O Gerson também caiu, mas ele deve voltar daqui a pouco. Sarmento, conta para a gente como é o seu trabalho, né, como autor de literatura periférica e o trabalho que você desenvolve nas escolas. É um trabalho que eu achei e encontrei faz uns 15 anos, assim. Aliás, eu fui descoberto, eu não descobri, né? Fui descoberto por um professor dos meus filhos, quando eu lancei um livro chamado Urbanoides. Urbanoides, um caos paulistano, esse livro aqui, ó. Esse livro é um livro que apareceu na Folha de São Paulo, apareceu não, foi retratado na Folha de São Paulo, uma matéria muito bacana e enorme, assim, numa folha inteira, sabe, da Ilustrada, no ano 2000, pelo Marcelo Rubens Paiva. Aí, então o professor dos meus filhos, de uma escola pública aqui do bairro, ele, conversando sobre a matéria e sobre o livro que ele havia comprado justamente por ser alguém do bairro, né, perto dele, assim, tal. Aí ele falando do livro na sala de aula, o meu filho chegou e falou para ele, professor, o autor desse livro é meu pai, é José Marcos Sarmento. Aí, então, a partir daí, esse professor começou a me indicar para ir em certas escolas que ele dava aula, tanto na pública não, mas sempre pública, municipal e estadual, aqui da região. Aí, aos poucos, eu fui sendo conhecido, e eu fui também comecei a frequentar saraus, e nesses saraus eu informava de que, olha, eu fiz uma literopalestra, eu dei até o nome, né, literopalestra, para alunos da escola do ensino fundamental, sexta série, sétima, oitava. Aí, com o tempo, eu voltei a estudar, né, o ensino médio, porque eu era autor de 5 livros e não tinha o ensino médio. A partir do momento que voltei a estudar o ensino médio, já tinha aparecido nos jornais, nas televisões, na Folha de São Paulo. Eu frequentei sala de aula, né, para fazer o ensino médio. Aí eu me preparei para fazer o Enem e fiz história, né? Depois do ensino médio, fiz história e tal. Aí começou a bailar na mente, na visão e no entendimento dos professores de que eu seria um cara bacana para trabalhar com alunos para incentivar a leitura, né? Por causa dessa luta minha, né? Em ser alfabetizado só aos 14 anos, ser autor de uma série de livros, né? Ter nascido no Nordeste, no Sertão, né? Aquela dificuldade de você ter espaços para estudos, né? Estudos fundamentais, estudos primários. Então, isso foi me levando para as escolas. E, ao mesmo tempo que me levava para as escolas, essa conversa no pé do ouvido dos alunos, né? Que é o nome do projeto, Litero Palestra, uma conversa no pé do ouvido dos alunos, né? Então, eu acabei sendo descoberto e descobri essa minha energia teatral em trabalhar com os alunos como se fosse essa contação de história como se fosse um teatro no meio dos alunos. Às vezes eu pego o aluno que tem, eu pego ciclos da EJA, que quando junta todo mundo no pátio da escola tem uns 150 alunos, 180, tipo na comunidade de Paraisópolis, quando eu fiz diversas escolas lá, entende? Contratado pela Adre Campo Limpo. Aí eu consigo segurar essa questão toda, uma conversa de 1h30, né? Intercalando na conversa, nessa disposição de falar sobre a minha narrativa, né, que foi nascido no sertão, e que escrevo sobre memória sertaneja, como morador da periferia de São Paulo, essa narrativa aprofundada
de tentar criar, dentro desse bioma periférico, né, realizado e desenvolvido pela maioria de nordestinos, né, migrados a partir dos anos de 1945, do pós-guerra. Aí vem vindo, aí a partir dos anos 70 é que começa a coisa a pegar fogo, né? Todo mundo vir com tudo, fugindo das secas, né? Da miséria, do coronelalismo, da violência, da necessidade de viver melhor na metrópole. Então, essa é a minha pegada, assim. Em relação a essa questão, eu tenho uma série de livros que falam sobre isso, né? Que é uma tetralogia, né? E começou com Paraisópolis. Paraisópolis, Caminho de Vida e Morte. É meu primeiro livro da tetralogia. É que eu ponho um nordestino dentro da comunidade de Paraisópolis, que ocupou aquele espaço nos anos 70, né? E hoje é o que é Paraisópolis. É uma cidade de 120 mil habitantes, né? O lugar mais habitado da grande São Paulo, de São Paulo e talvez do Brasil, né? Aí depois vem o Bexiga, né? O livro Bexiga, O Cortiço dos Infernos, que é um livro que eu conto, tem uma narrativa sobre imigrante que mora em Cortiço, na região do Bexiga, porque eu fui um desses, né? Quando migrei para São Paulo tentando fazer a vida, eu fui para o Cortiço, no Bexiga. Eu não fui morar no Jardim Paulista, eu não fui ser zelador de um prédio bacana, chique. Não. Eu tentando fazer a vida, tentando fazer cinema, né? Não sei se vocês sabem que eu faço cinema, né? Quer dizer, eu não faço mais, que eu me aposentei. Mas eu vivi de cinema durante 40 anos. Eu fui um iluminador. Hoje em dia chama-se gaffer, que é o cara responsável por luz elétrica e equipe que desenvolve toda aquela luz que vocês veem nos cenários de um filme, ou numa locação, numa praça bem iluminada, assim, à noite, filmando uma sequência de novela, de longa-metragem ou de série, né? Eu fui aquele cara, o braço direito do diretor de fotografia. Trabalhei com diversos diretores de fotografia de renome, altas produtoras de São Paulo, né? O2, prestei muito serviço para O2. Então, dentro desse contexto todo da minha profissão como gaffer do cinema, trabalhando com luz, eu desenvolvi a minha literatura e não podia fugir dessa memória sertaneja para narrar essa sertanejidade que tem na grande São Paulo, nas 4 periferias de São Paulo, né? Que é onde estão todos esses migrantes que vieram fazer a vida aqui em São Paulo. Aí depois surgiu o livro Ângela, né? Um Jardim do Vermelho, que tem como edição a Filo Kizar, né? Que na verdade, eu queria falar de 3 periferias diferentes. A periferia central, que é onde os cortiços tomaram conta do lugar dos casarões da classe média, operária, do lado do Bexiga. Depois eu falei da periferia do meio, que eu entendo que o Paraisópolis está no meio ali, está entre o centro e a periferia, apesar de ser periferia nata, né, Paraisópolis, mas está ali no meio do Morumbi, cercado por aqueles edifícios enormes, com apartamentos caríssimos. Aí depois eu fui para as margens, quer dizer, mais as margens. Aí eu queria escrever sobre as margens, quer dizer, as margens que eu digo é assim, um dos bairros que fosse mais longe do centro. Aí eu encontrei no Ângela, fazendo uma pesquisa, essa pesquisa então me deu energia e visão suficiente e entusiasmo para escrever sobre o Jardim Ângela, porque o Jardim Ângela, nos anos 90, de 1996, ganhou o troféu da ONU como o bairro mais violento do mundo. Eu fazendo essa pesquisa lá na biblioteca aqui do Marcos Rey, aqui no Campo Limpo, eu descobri isso, estava lá, né? Na manchete no jornal da Folha de São Paulo, não sei se era Veja, estava lá. O bairro mais violento do mundo, ganhou o troféu da ONU. Eu falei, nossa, era o que eu estava procurando. Eu poderia escrever sobre o Grajaú, sobre, né, o Parque Santo Antônio, eu poderia escrever sobre o Campo Limpo, o Capão Redondo,
Mas daí falei, não, o Ângela fica lá no fundão. Aí, escrevendo o livro e fazendo pesquisa, eu descobri que a verdadeira Ângela existiu de fato. É tanto que a narrativa do meu livro, Ângela no Jardim do Vermelho, se confunde. A personagem principal se confunde com o bairro e ela, ou ela, quando ela está narrando, porque eu peguei uma velhinha, né, essa Ângela, já velhinha, fumadora de cachimbo, sentada numa cadeira de balanço, eu ponho ela no Teatro do Céu, Vila do Sol, para narrar a história e essa memória do bairro Ângela, que ela chegou em São Paulo menina, mas quando era mocinha, casada e tarará, foi morar no Ângela. Então ela velhinha lá contando toda a história do Ângela. É um romance ficcional histórico, né? Como todos os livros que eu escrevo. Aí o último, para fechar a tetralogia, eu escrevi Os Miseráveis da Seca, que é um livrão, né? Um livrão grande, de 300 e poucas páginas, que eu passei 20 anos escrevendo. Eu tive que estudar história para poder amarrar a narrativa real e ficcional dentro da prosa, né? É um romance que perpassa pela literatura fantástica, surreal, né? Então, eu coloco... E de dentro desse livro, Os Miseráveis, dentro desse livro estão os personagens, ou as personagens, que fazem parte dos outros 3 livros. Chega um momento da narrativa dos Miseráveis que eu ponho o personagem do Ângela, do Bexiga e do Paraisópolis para migrar para São Paulo. Quer dizer, é um livro que teria que ter sido o primeiro livro. Os Miseráveis teria que ter sido o primeiro livro da série, dos 4 livros. Mas como eu estava inseguro para fazer pesquisa, né? Já não tinha estudado história, aquela coisa toda. Aí eu falei, não, deixa eu segurar esse livro. E ainda bem que esse livro ele ia ser patrocinado por lei de incentivo. E eu perdi o incentivador, porque o incentivador parou de pagar INSS, ISS. Entendeu? Ele era para ter sido lançado há 20 anos, há 15 anos. Aí o pagador do livro, o investidor do livro falou, nós deixamos de pagar ISS, Zito, sabe, Zito, do cinema? Que o investidor era um cara de cinema? Nós deixamos de pagar ISS. Teu livro, então, não vai sair, porque a gente não tem como te patrocinar sem a dedução fiscal. Aí eu guardei o livro. E fui trabalhando. Foi quando surgiu a ideia de voltar a estudar. E reescrever o livro. Reescrevi o livro, escrevi, anos reescrevendo. Quando chegou na hora de editar, assim, vou editar o livro. Vou pagar do bolso. Parará. Aí o livro estava na 3ª pessoa. Eu falei, meu Deus, está faltando alguma coisa. Me dá uma luz aí, Senhor. Eu sou nordestino, né, criado no catolicismo, eu pedi a Deus, né? Sabe, criado no catolicismo, assim, acompanhando Frei Damião, acompanhando os padres, as missas campais. Frei Damião era um frei que entrava nas cidades do sertão na época da seca e colocava na cabeça do sertanejo, vocês têm que viver, vocês precisam resistir à seca, né? A pregação do Frei Damião. Aí me caiu uma luz, eu falei, gente, eu tenho que pôr na primeira pessoa essa porra desse livro. Caramba! Aí eu entreguei o livro para o revisor e eu contei essa história para ele. Aí ele falou, Zé, essa luz que tu recebeu, esse insight, deixou o livro bem próximo da realidade, né? Trouxe o leitor para dentro do livro como uma realidade profundamente, né, emancipadora, distribuidora de emoções, de sentimentos. Então foi importante esse insight que você teve de colocar o livro na primeira pessoa. Isso eu conto nessas minhas performances teatralizadas que eu faço com os alunos das escolas públicas. E eu gosto de fazer EJA, porque os alunos EJA são alunos mais velhinhos, não é aquela coisa, são super atenciosos, e eles estão lá para tentar, ao máximo, pegar e aprender, porque eles estão atrasados na sua formação, na sua
conclusão do ensino fundamental 2 ou ensino médio. Então, essa gente dá muita atenção para quem está lá falando sobre essa luta. E outra, muita relação com nordestinos e filhos de nordestinos e pessoas até de certa idade, como a minha, 50, 60 anos, gente de 18 anos, de 16 anos para cima, que eles são super atenciosos. Então, eu adoro o EJA, adoro o EJA. Então, é mais ou menos isso aí, essa questão toda que eu trago à luz com a minha literatura. Né? Ah, que bacana. Obrigada, Sarmento. E Luciano é professor, tem uma experiência bem diferente dessa, né? Conta para a gente como é a tua experiência levando a literatura periférica para as escolas. Salve, salve. Nossa, estou aqui viajando nas histórias do Sarmento. Aqui eu fico encantado, né? Com licença da palavra, mas é um monstro aí da literatura e a gente tem que agradecer sempre aí esses mestres aí que antecedem, né? Eu sempre, antes da minha fala, eu sempre gosto de agradecer muito a turma que nos levou a escrever, né? Um dia, né? A turma que os outros pesquisadores, as pessoas que atuaram antes e que atuam antes da gente, para que traga essas experiências e a gente possa contemplar sempre essa ancestralidade aí que nos rege, né? Eu tenho uma linha de escrita dentro eu começo a escrever desde 2010, assim, escrever profissionalmente, né? Eu dou aula desde 1996, sempre gostei de escrever poesias, contos, tudo engavetado, né? E através de muita preocupação minha em sala de aula com a questão principalmente racial, que existia demais, né, desde o ensino fundamental até o EJA, eu comecei a fazer muitas atividades ligadas a isso, né? Produzir histórias, fazer o pessoal escrever também, ir atrás de aluno, e trazer alunos para a EJA, né, Zé, que é uma coisa assim que a gente fala assim, essa turma tem que aparecer, pegar as histórias, né? Trabalhei 10 anos no CIEJA com pessoas que tinham histórias de vida maravilhosas, né? E eu fui colhendo informações e vendo a necessidade de escrever sobre esses problemas raciais existentes, né? Dentro da escola. E através dessas vivências, eu fui convidado a fazer parte da elaboração do referencial chamado Referencial Étnico-Racial da Prefeitura de São Paulo, para colocar minhas vivências em prática dentro desse referencial. E aí a coordenadora geral, que chama Vera Benedito, né, que eu falo ela, que é a minha madrinha da escrita, ela é convidada a fazer uma parte de uma coleção pela editora Sumos, e ela fala assim, eu precisava de um escritor novo, assim, fresco, para estar falando sobre isso. Né? E ela já estava entre Oswaldo Faustino, fez parte dessa coleção, vários outros nomes importantes da literatura, o Ney Lopes, e aí a gente foi convidado, eu e a Elizabeth Mello. E aí eu fiz meu primeiro conto, né? E aí eu vi a importância de escrever, quando você escreve sobre educação, e para os alunos. E aí foi que eu coloquei essa realidade da periferia, do que a gente vivia, né? E nessa época eu já mergulhava muito em Lima Barreto, que eu falo assim, Lima Barreto para mim, é o grande pioneiro, né, da questão da literatura periférica, da literatura marginal. Quando a gente fala em Lima Barreto, ele contemporâneo de Machado de Assis, ele escrevia o que acontecia nas margens, né, da sociedade no Rio de Janeiro. E eu bebia dessa fonte demais. Aí depois eu bebia muito da fonte de Solano, também depois, né, que vem de pós Lima Barreto. E aí eu vi como é importante você escrever para eles, né? Porque a gente escreve para o outro o tempo inteiro. Depois dessa experiência de escrevendo sobre a questão étnico-racial, e automaticamente você mergulha na periferia, não tem como a gente falar de questões raciais sem estar falando da periferia.
Eu entro também numa outra linha, e era conta, eu entro na literatura de cordel, né? Através daí eu chamo de um outro padrinho, que é o Tintim. Tintim Alves, ele é o meu grande padrinho, né, da escrita literatura de cordel. Apesar de não, eu ter meus avós nordestinos, mas eu sou aqui de São Paulo, meus pais também eram de São Paulo, mãe do Paraná, e o Tintim é de Minas, ele é quase mineiro, ele fala, né? E aí ele mostra essa literatura tão mágica que a gente fala assim, é uma literatura que ela surge na Paraíba, depois vai para Recife, e ela vai para o mundo, e ela vai para o Brasil. Então é uma literatura que é um estilo literário mesmo, um gênero literário, com regras, com toda... E eu vi a magia que era para escrever a literatura de cordel. E ele começa a corrigir, a me explicar, e eu, humildemente, até hoje, né, Varnesi Nascimento, o Moreira de Acopiara, pessoas que eu reverencio e falo assim, a Cleusa, são pessoas que eu levo o meu material para eles olharem e falar assim, não, isso aqui tá legal, isso aqui você precisa melhorar. Né, eu tenho sempre esse olhar, porque eles são os pioneiros aqui em São Paulo nessa escrita. E eu vou mergulhando, e aí eu fiquei muito feliz também quando eu apresento o meu trabalho para a Mônica, né? E quando eu conheci o César na Felizes, a Flip que eu vou lá na Felizes, né? Que é a nossa Flip aqui de São Paulo, né? Nossa grande feira. Aí eu conheci, quem me apresentou foi o Augusto César, né? O César Augusto, que é um grande figuraça. Eu já trabalhava o livro dele de bolso, né? Aquele do 10, né? Década de 10, né? Acho que é isso, né? E aí eu trabalhava em sala de aula, aqueles contos. E aí ele me apresentou o César, eu mostrei a proposta do Versando pela África. E aí a gente fez essa parceria linda aí com a Filoxar. Né? Então é uma trajetória. E aí eu começo a escrever sempre pensando no aluno. A minha literatura de cordel, que eu escrevo também, eu trabalho, eu exploro a questão dos alunos. Esse aqui, ó, a Luísa Maim, né, que é esse, que é o livro que está no cartaz, né, que está no folder, né? Por que eu escolho personalidades negras que não são citadas nos livros e uma personalidade mulher, onde ela é citado o filho dela, que é um grande mestre, Luiz Gama, mas não se fala de Luísa Maim, né? E aí eu faço uma pesquisa profunda, difícil de encontrar, e aí a gente fala, e aí eu escrevo em versos para causar curiosidade. E aí quem se interessa mais, as pessoas vão se aprofundar. Eu falo assim, a gente dá algumas ferramentas, e quem gosta vai atrás. Eu gosto muito de escrever nessa linha. Mas você não escreve com profundidade? Não. Eu tenho profundidade na escrita, só que a gente permeia para causar mais curiosidade para as pessoas irem atrás e se aprofundar mais, né? Que eu falo, jamais eu vou escrever uma biografia de Luísa Maim, não. Eu não teria um livro de 400, de 500, de 1000 páginas para escrever. Paulo Freire, mesma coisa, né? Então a gente fala assim, a gente vai escrevendo para isso. E quando a gente fala literatura periférica, eu não gosto muito eu gosto de intitular. Nós escrevemos literatura. Nossa literatura nasce na periferia, nós escrevemos a linguagem aonde nós vivemos e escrevemos para os nossos também, mas nós escrevemos para os nossos e para os outros, né? Que a nossa literatura atravessa as pontes e vão para todos os lugares. Então, você escreve literatura periférica? Eu escrevo literatura. Dentro das literaturas, trabalha marginal, trabalha periférica, trabalha o cordel, trabalha conto, e a gente viaja nessas histórias. Bom, eu vou dar um pause aqui para a gente ouvir todos os colegas, e depois a gente vai complementando algumas coisas, tá bom? Não me apresentei, eu gosto de me apresentar em formato de cordel. Posso? Um minutinho. Eu sou Luciano Braga, professor, poeta, ator, nascido aqui na velha Sampa, com aval do protetor e tendo como missão espalhar versos de amor. Sendo assim, eu vou seguindo, escrevendo, versejando, rabiscando alguns versos, sigo a vida viajando. Dentro das minhas histórias, acordado, estou sonhando. E um desses sonhos está aqui com vocês hoje, nessa festa linda. Esquentando os miolos. Vamos lá. Gratidão. Obrigada, Luciano. Que bacana.
Gerson, conta para a gente um pouco sobre o seu livro e sobre, né, como é esse processo aí, pensando o seu livro nas escolas. Poxa, Mônica, boa noite a todos. Já nos vimos em outro link, nesse link. Mas vamos lá, tava tão bom, viu, Zé? O Luiz, eu acho que eu tava me sentindo o aluno entendendo essa literatura periférica. Acho que não sei se me colocar com essa responsabilidade de pensar uma literatura, né? Ou distinguindo como, se periférica, se central, não sei muito bem, mas a experiência que tenho é o que vivi enquanto estudante, enquanto pouco tempo como professor, experienciando, mas por necessidade da própria educação, de que eu ser um professor de fato, né? Mas vivenciei, experienciei. E quando vocês estavam falando, eu ficava aqui recordando os momentos em que em sala eu podia ter pensado já alguma coisa nesse sentido de trazer uma literatura que a periferia entendesse, ou lá no sertão trazer uma literatura criada na periferia que o sertão fosse entender. Eu lembrei de duas músicas que sempre foram interessantes nessas épocas de aula, que era lá no sertão eu cantava O Homem na Estrada, do Racionais, ou qualquer um rap, e para eles era fantástico, porque apesar de ser uma rima bem próxima do cordel, né, teria uma base mais americanizada, uma coisa que é do hip hop, que é da literatura periférica daqui de São Paulo. E quando eu levava o Zé Geraldo, o Zé Ramalho lá para as escolas das periferias aqui em São Paulo, na Zona Leste, onde eu lecionei, na Vila Formosa, na Moca, essas canções nordestinas atraíam muito eles, assim. Então vocês estavam falando assim, e nesse momento eu consegui associar duas coisas. O Zé, certamente enquanto a literatura própria, né, essencial nordestina, vivi de São Paulo, e o Luciano trazendo essa poesia, né, no final que inspirou a pensar muito mais coisas. Então, dois sujeitos já antes da minha fala tão diferentes e ao mesmo tempo traz em comum isso, que me lembrou essas canções que a literatura dentro da escola também acaba que une, né? Apesar das distâncias, como foi o caso do Zé Ramalho ou do Racionais. Não sei se foi muito claro na coisa de me lançar nessa experiência de pensar a literatura na escola, ou nas escolas, né? Que literatura é essa? Que periferia é essa? Que escola que é essa? Né? Ou quem somos para poder tanger essas escolas? E há tanto tempo se pensa em mudar o modelo de ensino, né? E a gente pensar ainda mudar o ensino e ainda colocar uma posição de trazer mais literatura, né, como o Luiz falou, né, literatura recortada, né, porque parece marginal, porque o tema traz tal coisa e na verdade não foi escrito por alguém que vive à margem, né? Como é do contrário do Zé que viveu à margem, traz uma literatura também tão própria, né, mas que pertence a outros periféricos do sertão, né? Ou seja, eu estou pensando assim, esse tema ele é bem complexo, bem confuso e bem abrangente para se discutir tantas coisas, né? Mas com relação ao meu livro é isso. Eu acho que a primeira experiência que eu pensei em trazer como livro era realmente para a escola, era realmente trazer uma filosofia um pouco mais clara para os alunos ou para quem pudesse pensar em estudar filosofia um dia no sertão, né? Que não fosse tão densa, tão chata, né? Mas que fosse uma filosofia que atraísse dentro do próprio pensamento sertanejo, né? Que talvez seja isso que a gente esteja tentando falar agora, né? Essa literatura periférica é para falar para quem? Para a própria periferia? Nasce dentro da periferia para falar fora dela? É isso quando eu pensei o sertão, né? Falar de filosofia com pensamento e linguagem sertaneja é trazer a filosofia para dentro do sertão ou vai trazer o que está dentro do sertanejo para fora e usar a filosofia desculpa, como ferramenta, né? Então, eu acho que eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que esse caminho de pensar, de discutir, de trazer essas experiências é o que vai pensar uma literatura, né? Ou fazer repensar nossas periferias, quem somos dentro dessa. A Mônica realmente consegue fazer essa ponte bem de uma forma
agora depois dessa bagunça dos bolsonaristas aí, agora eu percebi que mãe dá muito mais com tranquilidade, né? Você conseguir trazer temas, né, tão importantes e traz um nervosismo no momento, mas depois você sabe a importância de que é continuar isso, de que é levar a periferia ou a escola que ela precisa de fato ouvir. Não sei se isso é muito claro assim, mas é por aí, né? Passa a bola, passa a bola. Obrigada, Gerson. E é interessante que você falando, né, dessa relação, você usa aquela coisa de separar, né, as palavras, o radical, então é o ser tão nordestino, ser tão sofredor, ser tão, né? E que lembra um pouco, né, aquela inspiração um tanto heideggeriana de separar, mas trazendo questões sobre a própria existência a partir de uma linguagem e de um cenário, né, que são brasileiros e que representam e muito, né, o nosso modo de vida, né, nossa existência e as nossas questões, né? Então, filosofar aí sobre as nossas questões. Ronaldo também tem uma experiência bacana. Conta para a gente, Ronaldo, um pouco sobre os seus livros e a relação com a escola. Boa noite, galera. Bom, a minha experiência literária, ela nasce no seio da periferia, né? Ela nasce no encontro de escritores em que a gente se encontrou como meio de se juntar, não o sarau, porque o sarau era uma palavra ainda, sabe, que já tinha se tornado para muitos arcaica. Muita gente não sabia o significado da palavra sarau. Então, aqui na Sul, na Casa de Cultura de Santo Amaro, junto com Maria Villani, muita gente, Mavote Cirque, Daniel Bernardes, Haley Meirelles, acho que a maioria da galera que nem conhece essa turma aí, a gente começou a se reunir com uma Associação dos Escritores Santamarenses. Depois, a partir disso aí, galera, não sei nem como aconteceu, a literatura que antigamente era a literatura marginal, né, lá do tempo da geração mimeógrafa, começou a tomar força, não naquele aspecto de querer simplesmente mostrar a sua poesia, não, de mais querer mostrar que a periferia, a quebrada, ela produzia, e ela queria, já não aguentava mais engavetar o que produzia. Aí começou o movimento literário periférico, a partir daí. Aí começou a usar, entrou em voga a palavra coletivo, a palavra, agora mais atualmente, né, slam, que para mim é um filhote, é um filho mais novo do sarau, nasceu daí. E a minha primeira experiência real foi com o meu primeiro livro, do Portal Sonhos, que é um livro infanto-juvenil, é um conto bem grande. E isso depois de ter participado de algumas antologias, que antigamente era bem comum. Uma delas, lá na Biblioteca Mário de Andrade, né? Somos Assim, Poetas, coletânea da Mário de Andrade, feito pela União Brasileira dos Escritores. E a partir daí, em 2000, lancei um livro, foi legal, foi bem legal, a gente lançou no Sesc, lançou na Bienal Internacional, foi bem legal lançamento desse livro. E eu tive minha primeira experiência como escritor periférico, um escritor que vem da periferia, que escreve a partir da periferia, mostrando que a periferia não precisa ser aculturada, ela tem a própria cultura. Independente de como a gente escreva, né, de uma forma mais à la Ferrez, né, ou de uma forma mais romântica, como Sérgio Vaz, ou talvez como, sei lá, como Gerson, né, que eu considero a escrita dele assim um pouco mais como que fala? Mais, sei lá, mais... Não consigo nem decifrar aqui. Mas é mais fina, uma coisa mais fina, mais refinada, né? Ou talvez como o Zé, né, que escreve mais uma parte histórica, uma parte de pesquisa, né? Até pela formação dele, né? O Luciano, que é professor,
né, que descobriu junto com o Tintin. O Tintin Alves participou da gente. Se você falar de trocar ideia com o Tintin, na época que ele fazia cinema ainda, que ele estava nessa de cinema, ele participava lá da Casa de Cultura de Santo Amaro. E durante esses anos, de 2000 para cá, pela estrada que a gente vem enveredando aí, eu lancei vários livros, né? Livros de poesia. Como eu tenho formação em biblioteconomia, e essa formação é devido à literatura, querer estar perto dos livros, e nunca ter deixado os saraus de lado, justamente por me interessar muito pelas opiniões, pelos pontos de vista, por dar voz a essa população periférica. De lá para cá, a gente começou sempre com apoio de amigos, a maioria deles professores, alguém ligado à educação, à cultura, à arte. A gente foi fazendo a nossa caminhada. E o livro aqui hoje, especificamente, né, O Antropólogo, foi um livro que nasceu numa especificação que eu fiz uma especialização em gestão de patrimônio e cultura. E começou a gestar esse livro na minha cabeça, né? Porque eu tive uma aula lá bem ligado, né, à antropologia, e eu imaginei o índio, o indígena, né? Eu falo índio como Caetano, mas o indígena. O indígena, ele vindo para o meio dos brancos, né, quebrando um pouquinho dessa tentando ao menos, né, conhecer um pouco dessa cultura eurocêntrica, né, dessa cultura branca, dessa cultura tão cheia de regras e que não respeita ninguém, que não respeita o indígena, que não respeita o povo negro, que não respeita o povo pobre. Na verdade, a mensagem é essa, né? Vamos respeitar as minorias que, na verdade, né, a gente sabe que são a maioria do povo brasileiro. E esse livro ele conta um pouco dessa história, e essa história, ela transita, né, transita com datas muito interessantes. A cronologia do livro nasceu de uma forma natural. O meu modo de ver, o meu modo de escrever, o meu modo de produzir literatura, gosto de escrever de uma maneira mais solta. Eu acho que o livro tem realmente vida própria, né? Eu, no meu caso, por isso mato alguns personagens, né? Quando ele começa a se tornar muito grande, não é aquele caminho que eu quero. Já aconteceu isso várias vezes. Mas, no caso específico do antropólogo, uma morte, foi uma pessoa só. A gente mata, mas mata pouco também. A gente é bonzinho, não é tão ruim assim. E ele começa com a ida do Lévi-Strauss do Brasil, eu falo isso várias vezes em várias lives, quando ele escreveu Tristes Trópicos, que é justamente sobre a população indígena no Brasil. Quando ele estava indo embora, né, o Akangatu que é o indígena, é o principal do livro, e aí Akangatu ele quer dizer boa memória, né, eu pesquisei realmente nomes em Tupi-Guarani, etc., para dar nome às personagens. E Akangatu ele é escolhido justamente pela boa memória dele para vir à cidade, né, e fazer essa antropologia inversa. Vir aprender o costume dos brancos para poder se defender dos brancos. Né? O que normalmente, acho que mais antigamente o pessoal queria entender o porquê, né? Porque essas civilizações, né, não são civilizadas, né? E muitas dessas civilizações, se a gente for a fundo, for procurar, são muito mais civilizadas que nós, têm uma cultura muito mais rica, né? Assim como a cultura da África, como o Luciano bem sabe, né? Os nordestinos que são subjugados aqui por nós, né? Até pelo nosso presidente, ex-presidente, já considero ex, né? Que falava que é um povo inferior, né? É uma água. Bom, de Lévi-Strauss, a gente passa para a primeira Copa do Mundo, né? O Brasil foi campeão em 1958, faz parte desse livro, é interessante. E ele culmina em 1964, né? Quando o Akangatu escolheu, lógico, ele tinha que escolher direito, ele vai escolher qual outra matéria para entender os brancos, o direito, ele escolheu direito, ele se formou em direito, com honras e tudo mais. Mas culminou em 1964, né? Quando ele perde todos os direitos dele, porque ele era indígena. Ou poderia, se eu escrevesse de um outro viés, porque ele era preto, ou de um outro viés, porque ele era um ser pobre e periférico. Entendam como quiser. Dá para colocar qualquer viés aí. E aí veio 1964, que todo mundo, acho que aqui conhece a história, né? O Zé talvez mais que nós, porque ele é historiador.
E em 1950 termina o livro com esperanças que na futura Constituição, né, que veio em 88, né, em 88, esses direitos fossem restituídos. Né? Mas, dentre tudo isso aí, gente, eu não estou dando o spoiler do livro todo, não, estou contando assim por cima, viu? Porque tem romance no livro, né? Tem um monte de questões, tem questões aí, bastante outras questões do ponto de vista do indígena, traçando assim, vou dizer, um comparativo entre as duas culturas, né? Tanto no esporte como na cultura, entre escritores e tudo mais. E a minha intenção com esse livro é justamente essa, era expor, né? Expor essa minoria que eu considero a maioria do Brasil, né, que é o povo periférico aqui em São Paulo, né, que infelizmente, a gente sabe que quase 50%, se não é mal intencionado, né, é muito mal informado. Né? Eu prefiro acreditar que a grande maioria seja mal informado, porque eu me sinto muito triste num país em que 50% dos pobres, do pessoal que mora em quebrada, mora em favela como eu, pega e volta a não ser abjeto, como esse ser. Eu prefiro nem dizer mais o nome dele, tomara que ele suma, sabe? Tomara que ele vá para a cadeia, que ele pague pelos crimes dele, pelas 700 mil vidas, sabe? E que a quebrada possa, como está acontecendo agora, e eu fico muito feliz com isso, sabe? Tenho lá os meus pensamentos aqui, né, as minhas teorias, mas que eu não vou nem entrar nelas aqui, porque não vem ao caso, mas eu fico muito feliz de ver o negro se sobressaindo culturalmente falando, em relação ao mercado falando, sabe? Eu fico feliz de ver os indígenas, a partir de ontem, né, ter um pouco de esperança, né? E as minorias, mesmo que sejam tapadas, né? Como esse bando de bolsominion que invadiu aqui, né? Desculpa, mas como que um homossexual, desculpa eu falar assim homossexual, como que um travesti, como que um negro, como que uma mulher defende um homem desse, gente? Eu acho que ou a pessoa é muito mal intencionada, ou então ela é totalmente fora da realidade. Mas é isso. E minha ligação é essa, é direta. A gente sempre está fazendo alguma coisa. O último sarau que a gente fez com escola, os dois últimos, foi no Rizinho, aqui no Socorro, no Paideia. A gente fez um sarau muito bonito, com participação de muita gente, inclusive pessoal do teatro, música, Duas Beiras e tal. Foi muito bonito. E depois disso, a gente fez aqui, no Colégio Plínio Negrão, que também foi muito, muito, muito legal. Esse contato direto quebra um pouco aquele paradigma de que você é escritor, você vive aonde? Na Lua? Não, eu vivo aqui na quebrada junto de você, escrevo aqui, tenho o mesmo perrengue, passo o mesmo perrengue que você, a gente pega, a gente faz vestibulinho, a gente faz vestibular para conseguir fazer uma faculdade na raça, depois que criou os filhos, depois que, sabe, todo mundo fala, você já não tem mais condições de atuar nesse mercado, você morreu, mas nós estamos aí na resistência, nós somos resistência, e vamos continuar a ser. Eu acho que literatura para a periferia, cultura para a quebrada, da quebrada, é isso mesmo. Eu acho que é isso, é resistência, e é nós, é esse grupo seleto que está aqui, né, que faz parte de um grupo muito maior, e que estamos aí para resistir sempre. E é nós, mano, estamos juntos. Gratidão. Cecília, quer falar alguma coisa aqui, fazer alguma observação, alguma questão para os autores? Bom, já que passou a palavra, só queria agradecer vocês por terem feito esta atividade. Bom, eu sou Cecília Arbolave, sou uma das organizadoras da Feira Miolos. Sinto muito que tenham tido essa invasão horrível que aconteceu, e agradeço terem continuado e encontrado esta outra maneira de gravar. Para quem não, enfim, talvez chegou de paraquedas, não sabe o que aconteceu, esta conversa era para ter acontecido, né, em outro link, em outro Google Meet,
e foi invadida por muitas pessoas fazendo comentários ofensivos e um terror psicológico bem ruim, atrapalhando esta conversa muito linda e importante, organizada pela Filioxar. Então, eu agradeço vocês terem mantido e promovido este encontro dentro do Esquenta Miolos, e divulgaremos ele depois. E vida longa a todos os seus projetos, seus textos, seus livros, seus leitores, e obrigada. Opa, é nóis. Tamo junto. Obrigada, Cecília. Eu vou ter que sair, mas deixo então vocês aqui para continuar. Depois eu termino de assistir a conversa. Sim. Eu queria ouvir um pouquinho de trechinhos dos livros de vocês. Que tal deixar aqui o registro de pequenos trechos do livro de vocês? Eu vou pegar o meu ali. Beleza. Quem já está com o livro na Vamos lá. mão? Eu tô com o meu, mas eu espero que o Sarmento, que ele sempre tem alguma coisa assim que já vem na lata, né, Sarmento? Tá sem som, Sarmento. É Os Miseráveis da Seca, né? Esse livro aqui, ó. Que é da Mônica, né, Mônica? Da Filioxar, né? Sim, da editora Então, Filioxar. eu tenho uma memória aqui do primeiro capítulo, que na verdade é invenção, você entende? Aí, assim, no tempo de eu menino, ouvia muitas histórias de parentes mais antigos. Contavam da dificuldade do meu nascimento, dos gritos da mulher mais parideira do sertão, despertando moradores de humildes habitações dispersas no descampado. Não queria ver o alvorecer e a pobreza presa em amarras, segura na placenta da mulher, de enorme barriga, espichada sobre sebento leito. Quem estava ali para estender mão amiga, continuou desenganado desde o principiar da peleja. O medo acusava da dificuldade nas feições de minha pobre mãe para me parir. A velha parteira e suas assistentes encontravam muita resistência para eu rebentar o seu quadril e me expor de encontro à luz crepuscular. Na hora do meu nascimento, o sol surgia no horizonte sem nuvens. Rebelado, tinha certeza que, ao nascer, encontraria muita amargura pelo próprio destino que esbarraria na tentativa de subsistir em ambiente tão penoso em que viviam meus progenitores. A seca irremediável, como a que corria, fazia todos ali se alimentarem indiretamente da miséria que mãe engolia, e toda a família também. Repúdio. Já em desenvolvimento no seu ventre, impropérios, eu ouvia de dentro dele que toda a família pobre do sertão era vítima de fenômeno da natureza e do animal inquietante bicho-homem, matador e mandante. Os coronéis faziam parte da mesma linha de pobreza absoluta, todos moradores de cercanias castigadas pela estiagem corriqueiras. Morava minha grande família em terras griladas, seguras à mão de ferro por poderoso coronel oligarca do sertão, senhor enérgico, dono também do poder político, numa região que tem no clima provocar o homem sertanejo em busca de conhecer sua resistência e obediência. Em cantilena religiosa, num rogo intermitente, em referência ao sincretismo às santas Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora da Luz e da Glória, as mulheres em volta esperavam encontrar uma saída milagrosa para mais um infeliz como eu nascer. Rosários de contas, com imagens de santas, eram atacados com dedos flácidos
de fervor e fé, buscando, no inconsistente anacronismo sincrético, a fórmula para reter a morte, num ambiente em que tantos morriam de fome e entortavam o corpo quando criança. Ruína. Chegar à velhice naquele ambiente só pela fé na mensidão caprichosa da religião ou pela valentia atrevida exposta dos trabucos que cada cabra macho carregava a tiracolo para proteger os seus mandatários ou a si mesmo. Espremendo com dosagem e força a barriga, de manhinha, aos urros, eu machucava, estrebuchando por dentro tudo que podia dela. Foi quando se instalou luta ardilosa para eu nascer e ver a luz do dia que iniciava a queimar a autoestima da população moradora. Encharcadas, as mulheres tentavam fazer minha mãe parir. Suor pingava aos borbotões, molhando a cama tosca. Escorria aos enxurros pelos poros da pele. Sofreguidão que ajudava a ensopar cobertas de panos encardidos com fedor inebriante de golfadas de mancha de sangue. Ameaça de morte. Para aparecer meus pequenos pés sujos de gosma, precisei de muita pressão da velha parteira sobre a auspiciosa pança. Para os joelhos de meu todo, força por parte de mãe se comprimindo, trazendo de dentro de si muitos palavrões. Tire esse menino de dentro de mim, morto ou vivo. Preciso viver. Meus filhos lá fora precisam de mim nesse aperreio de mundo. Ouvi tudo direitinho, lutando para não nascer. Cala-te, boca. Quanto mais te mexes, mais resiste à tarefa. Toma, morde esses trapos. Massagens de mãos flácidas das mulheres na grande barriga causavam grande aflição em minha pessoa. Ver essa besta de mundo, para quê? Para sofrer? Preso dentro do útero, desfechava socos que faziam a pele da barriga dela esticar e derrubar as mulheres. Caíam chumbadas por cima de trastes velhos do quarto. Dava risada lascando o ar de chacota, apesar da revolta. É o bicho feio. Feio é pouco. Suor, cansaço, sofreguidão que não chegavam a uma conclusão definitiva e deixavam as mulheres acabadas. O coisa ruim está ganhando mais uma vez, como ganha todas nessa terra do cão. Em torno de humilde casa de taipa pregada num canto do descampado, apareceu muita gente com velas acesas, puxando cânticos messiânicos. Davam força às mulheres para fazer mais um infeliz nascer, como eu. Tentavam salvar um dos dois, melhor a mãe, a escolhida. Havia muitos filhos nanicos ainda para serem criados, como os animais dos campos em volta da velha casa de taipa, caindo pelas tabelas. Membros da grande família Silva andavam preocupados aos derredores, ocupavam espaços fora de casa, uns em círculos, outros separados, presos em si, quebrando gravetos, riscando o chão, no mutismo de abatimento, aflitos. Papai na sala, em companhia da minha irmã mais velha, a Laide, esperava desfecho com diversas expressões de pânico, sentado em torno da mesa, num tamborete. Meninos e meninas sem vestes, perebentos, remelados, barrigudos, com cara de desnutrição e pavor, eram amparados por minhas irmãs mais velhas. Afastados de dentro da casa, se juntava a outros irmãos que estavam no grande terreiro, terreiros acocorados, sabe? Agachados, acocorados, sentados, pitando cigarro de fumo de rolo, de palha, de milho. Em frente à tapera, cânticos da população flagelada não paravam, saindo de gargantas com muita fé para atravessar as incertezas. Escutei.
Os outros fios para nascer foi sem malquerença. Por que desse não querendo sair, fia? Não sei, papai. É quando minha irmã respondeu e se deixou cavar no abismo querendo subir. Então, a senti saindo pela porta da frente, passando pelo meio da gente cantando e indo parar debaixo de um pé de juazeiro, lugar onde já se encontravam outras irmãs amparando as crianças pequenas. Irmãos mais velhos deixavam a tapera com ferramentas de roça nas costas. Logo montaram em jumentos com cangalhas no espinhaço, entraram numa picada e desapareceram, acompanhando os outros sertanejos que iriam para o seu trabalho diário. Meus irmãos e irmãs torciam para não perder a mãe, lutando contra tentáculos do destino, para ter mais um rebento ao amanhecer de mais um dia dramático em suas vidas. É isso aí, vou parar por aqui, que tem mais um pouquinho. Vou parar por aqui. Então, essa dificuldade de eu nascer é tudo ficção, viu, gente? Obrigada, Sarmento, muito bom. E aí, quem continua? Bom, vamos lá, ninguém falou nada, né? Vai. Eu Mete vou ler marcha, o... mano. Opa, você ia falar? Tranquilo, mete marcha. Então tá bom. Eu vou ler a parte 1 aqui, é só o prólogo do meu livro. Vamos lá. É rapidinho, duas páginas, rapidinho. Quando aquele caraíba chegou na aldeia, foi motivo de muita risada. Chegara dizendo que queria entender o modo de vida e os costumes, a fé, os deuses, enfim. Queria compreender toda a cultura dos índios. A Cangatu era ainda um curumim, porém, jamais esqueceu seu nome. Talvez porque soasse bonito aos ouvidos, igual a uma bela música, mas muito curta, que passou os anos soando em seus ouvidos e sua mente. Levistrou, 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 e assim permaneceu tatuado em sua lembrança. Sempre esperto, perspicaz e com capacidade infinita de guardar informações em sua mente, talvez por isso, anos mais tarde, quando já formara o corpo de homem adulto, a Cangatu fora aceita entre os homens de fato de sua tribo. O pajé Upiara, em meio ao ritual de consagração aos espíritos de seus ancestrais, enquanto tratava com espíritos dos antepassados, silenciou. Estava em outra dimensão. E olhou para todos os homens da tribo ali reunidos, olhou demoradamente dentro da alma de cada homem presente. Os olhos de Upiara inicialmente paravam dentro dos olhos da pessoa, como se buscasse alguma informação escondida em sua alma. Depois se perdia em exame lento, demoradamente em todo o corpo, como se procurasse algum sinal, evidência ou algo assim. Essa parte do ritual foi improvisada, não estava nos planos dos assistentes, e por isso, por ser espontânea, era agora muito mais valorizada e respeitada por todos os presentes. A fumaça da baforada sobre o escolhido criava um clima denso e tenso ao mesmo tempo, pois vinha acompanhado de palavras mágicas ininteligíveis. Todos se entreolhavam respeitosos com uma ponta de temor e desejo misturados. Desejavam ser escolhidos pelo pajé e temiam por ignorar o motivo daquilo, ou pedido dos ancestrais. Na plenitude da adolescência, para os costumes dos homens brancos, com 16 anos, a Cangatu, estático em seu lugar, olhava a cena que se repetia ciclicamente em suas reuniões. Após um curto período de tempo, entre as baforadas de ervas, as palavras mágicas surgiam, iam sendo ditas como numa ladainha, enquanto tornava-se uma bebida sagrada feita com mistura de plantas, cipós e flores em infusão. A canção surgiu inesperadamente e parecia completar o clima mágico do ambiente, de forma que todos os presentes pareciam aos poucos entrar num transe coletivo, dirigido por entidades invisíveis repetitivamente. A Cangatu não era o último a quem o pajé submeter os desígnios dos espíritos, porém, após olhá-lo nos olhos, como se fosse transparente, o olhar cortante se demorou um pouco mais nos seus olhos. Então fungou alto, em seguida bebeu uma generosa quantidade da infusão mágica,
baforou demoradamente sobre o seu corpo, dos pés à cabeça, a fumaça sagrada. Primeiro, a parte frontal, depois suas costas. Seu corpo todo suave, apreensivo, perdido em devaneios de menino homem. Longe dali, quando fora surpreendido por um som estridente, como uma paca agonizante, que saía da boca de Upiara, atrás de seu corpo, pôde sentir o calor do hálito da infusão por frações de segundo. Quando tudo for interrompido por um tremor, misto de medo e calafrio associados ao susto natural, diante do inesperado urro, fora escolhido. A imensidão do céu preenchia milhares de olhos sonhadores por todo o planeta. E junto a eles estavam os olhos do jovem Akangatu, que não se cansava de olhar as estrelas brilhantes que pareciam ter aparecido no céu pela primeira vez, desde que nascera. Olhava incessantemente para aquele azul claro pintado de pingos brilhantes, de cor de ouro, e sonhava acordado. Pensava nas aventuras que vivera junto aos brancos, aprenderia seus costumes, mas conseguiria viver tanto tempo longe de seu povo, sua família, amigos? A mesma euforia que o mantinha acordado era, em certos aspectos, um sentimento de temor, medo profundo do desconhecido e ainda de desapontar a todos. Iria e faria o que era para ser feito. Voltaria senhor dos costumes e lei dos brancos, e assim poderia discutir e entender o que realmente queriam quando diziam aquelas coisas sobre a justiça. A noite ia a passos de formiga, lenta, tão lenta que a Cangatu nem em determinado momento quase chegou a cochilar, mas fora despertado pela lembrança do olhar penetrante do pajé, que ficara tatuado para sempre em sua lembrança, assim como Levi-Strauss. Tudo que o Piara lhe dissera durante a cerimônia, no ritual dos homens, na noite anterior, ainda mexia com sua cabeça. Incapaz de alcançar a profundidade os objetivos de tal missão, lembrava-se de absolutamente tudo o que havia acontecido e pressentia a importância do que havia sido pedido. Porém, não conseguia, talvez por ingenuidade, perceber a verdadeira importância daquilo. Não entendia por que tinha que conviver e aprender o máximo que pudesse sobre os brancos e sua cultura. Por que deveria se tornar um letrado nas leis deles? Entenderia com o tempo, pensava. Esse é o iniciozinho, tá bom, gente? Valeu. Obrigada, Ada, o antropólogo. Isso aí. Gerson, que ia começar a falar aquela hora? Está sem som, Gerson, tem que abrir o microfone. Deixa eu abrir. Vamos lá. Então, um pedacinho aqui do sertão nordestino e onde mora a sua liberdade, né? Vamos lá. Ora, mas o que todos sabem é que o ser que lá vive é de fato feito e gerado para com jeito enjeitado, negam o que foi de ti for usurpado, para que fosse assim como a foice subordinado, que quebra na madeira vestida dela inteira, que o ser tão rebelador não se entrega entregador, e se é para trabalhar, apenas se constrói o ser tão trabalhador. Não nos tirarão o direito de amar, assim como sofrer há de voar, o sabiá de cantar, e o recicla a dor, o limoeiro sombria a dor, um pássaro acalanta a dor, e o ser que é tão há sempre de duvidar. Mas e você, no sertão que é, no sertão que está, sabe o que pode ser? O ser que pode entender, compreender, deixar de ser para voltar a ser, para ir além do ser, além de ser. Como as Marias do sertão, como as plantas da caatinga, a flor bordada por lampião, o artesanato do caboclo, o chá do índio e suas mandingas. É para tanto
O contra que desune um ser regionalizador, fagam as traumas, as marcas de um ser tão bebedor. Não se substitui contra a fumaça das lembranças da esperança de um ser tão fumador. Do desmantelo do progresso, fez também um ser tão cheirador. Escolhi esse texto por lembrar das periferias, né, daquilo que a linguagem periférica sempre trouxe aqui em São Paulo, né, a partir das músicas, né, da linguagem do rap, né, da coisa que realmente é uma literatura nascida na periferia, né? Então, pensar o sertão hoje, né, esse sertão que cheira o quê? Cheira suas dores, né? Bebe o quê? Bebe sua dor. Então, ele bebedor, bebe sua dor. Se ele fuma, o cara lá da periferia é o fumador. Fumador, né? Que dores são essas? Quem é esse ser, né? Enfim, é mais para refletir do que para martelar alguma coisa. Acho que não, é mais para refletir mesmo. Sim, provocador. Provocador. E um texto bem poético, né? Cheio de rimas, né? Cheio de rimas. Uma Sim. métrica bonita, uma prosia, como diria o Zé. Uma prosa poética. E esse ser, né, com tanto significado, esse ser, né? Isso. Muito legal esse formato, né? Delicioso. Que bom que vocês gostaram. Na Você verdade, tem são alguém três, ocupado. três literaturas bem, assim, são diversas, né? E tão, cada um com a sua genialidade, vou chamar bem isso, genialidade de escrita. Parabéns. Luciano, eu tenho certeza que A agora você Mônica vai é culpada falar. disso. Né? Essa Agora que culpa você a vai gente vai falar. pôr na Mônica, né? Não É, aquela a culpa é da passada. Mônica. Essa a gente pode pôr na Mônica. Ô, Luciano, agora que você vai falar, você quatro literaturas muito distantes Sim. e todas Não. muito belas, muito. Parabéns para nós. Eu gostei de todas. Muito bom. E a sua eu já conheço, né, Luciano? Então, Opa, então vamos lá, vamos ouvir o Vamos lá degustar um Luciano. pouquinho, mas eu vou fazer, obrigado pelas palavras. Eu vou ler um trechinho. Se eu ler um trecho tão grande, o meu livro é um livro de bolso, né? Uma literatura de cordel, e aí é legal a gente só dar uma estigada, né? Mas eu peguei um trecho bem bacana que eu acho que a Lu Vieira, ela faz a apresentação desse trabalho. Lu Vieira é uma professora, amiga, também escreve literatura de cordel e uma pesquisadora. E ela tem um programa na Casa Mário de Andrade, no Museu Mário de Andrade, que ela criou o primeiro clube de literatura de cordel, clube de leitura, ligado à literatura de cordel, o primeiro do Brasil. Isso é muito bacana, né? E ela leva todo mês um cordelista lá para falar os seus trabalhos, para expor os trabalhos, e ela distribui para quem faz inscrição um livro em PDF para cada um. É muito bacana. E eu apresentei esse livro ainda na outra versão, era livreto, e eu apresentei lá, e ela ficou encantada e fez o prefácio, né? Muito bacana. E eu vou ler um trechinho desse prefácio, que ela resgatou uma carta autobiográfica do Luiz Gama, né? Então, que começa assim, ó. Sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa de Minas, Nagô, de nação, com o nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa. E mais uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do doutor Sabino, na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro. Bom, e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856 e em 1861, na corte,
sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por alguns pretos de Minas que conheciam-na e deram-me sinais certos que ela, acompanhada com malungos desordeiros, em uma casa de dar fortuna, em 1838, fora posta em prisão, e que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Uma história muito parecida com 64, 68 e aí por diante, né? Era a opinião dos meus informantes, que esses amotinados fossem mandados fora pelo governo, e que nesse tempo tratava-se rigorosamente os africanos livres, tido como provocadores. Então, essa aqui é uma carta que ela resgata do Luiz Gama, né, em um dos livros dele, onde porque ele não se lembra da mãe, né? Porque a mãe desaparece quando ele tinha 10 anos, com 10 anos ele é vendido para o pai, e pelo pai, né? Vendido pelo pai, e vem para São Paulo. E em São Paulo ele também não é comprado por ninguém, porque ele era baiano. E baiano, ao contrário do que o pessoal fala preguiçoso, não, baiano era revoltoso. E o escravizado baiano, ninguém queria comprar, porque sabia que não ia aceitar facilmente, como vários não aceitavam, né? E tanto é que deu no que deu, né? Luiz Gama vai ficar lá na casa do comércio de escravos, e ele vai estudando junto com o filho de um comerciante, e se torna o primeiro rábulo da história, né? O primeiro advogado a libertar mais de 500 escravos, né? Na época que já não podia mais ter escravizados vindos, né, de lá, né, onde já tinha a lei do ventre livre, e as pessoas continuavam, e Luiz Gama fez todo o trabalho. E aí, nesse livro de Luísa Maim, né, que eu falei de Luiz Gama agora, mas porque ele tem essa... Ele queria saber, né? Eu até estou criando, né, um texto ligado ao teatro, uma dramaturgia que chama-se Cartas entre Luiz e Luísa, que é um ficcional onde eles têm esse encontro, né? Quem sabe, né? Então, estamos bolando aí. E ela termina essa leitura, essa prefácio assim, ó. Ela, Luísa Maim, veio antes e semeou o sonho de liberdade. Lutou por si e por seus pares. Lutou pelo direito de viver, ser e existir. Rebelou-se contra todas as formas de opressão. Não se curvou aos dogmas religiosos, ao regime escravocrata, às limitações econômicas e nem aos impedimentos impostos pelo patriarcado. É uma grande referência de estrategista, de mulher empoderada, de negra, de cidadã, de heroína, de realeza africana, muito bem descrita e reverenciada pelos versos desse cordelista, no caso eu. Né? Ela está falando do meu trabalho. Homem atento, sensível, comprometido pela igualdade de gênero, mas eu queria ressaltar essa parte que ela fala da Luísa, né? E então Lu Vieira faz essa homenagem bem bacana. E aí eu vou ler um trechinho, tá? Falarei nesse cordel de forma harmoniosa a rainha, a menina, a mulher guerreira, a mais doce menininha que tinha luz em seu nome e a força no sobrenome que seu lindo povo tinha. Pessoa íntegra, honesta, companheira verdadeira, muito bem articulada, se doava por inteira, não tinha medo de nada e sempre determinada, não veio para brincadeira. Mulher essa, d'alma livre, deixou linhas registradas nos rascunhos da história, nas mais duras caminhadas, no corpo de muita gente, nos espíritos, na mente de pessoas consagradas. Sua pele era brilhante, seu olhar tinha poesia, o sorriso no seu rosto e na boca cantoria, nos seus lábios o puro mel, no ori seu futuro e na mente só magia. Com origem duvidosa, qual será o seu terreiro? Sei que veio no navio com o nome de Tumbeiro. Luísa foi raptada de uma terra abençoada e mantida em cativeiro. Talvez de Costa da Mina, lá da Golfo do Guiné, membra do povo Marri, pessoas com muita fé dizem que era uma princesa, liderança ou realeza, forte como Xumaré. E aí, por diante, eu vou destrinchando um pouquinho da vida dela, né? Isso aqui é um cordel feito em sétima, tá? Para quem sabe, a sétima é a segunda rima com a segunda rima com a quarta e com a sétima, e depois a quinta rima com a sexta, né? Tudo em 7 sílabas métricas, né? Tudo
regrada e acompanhada aí com um olhar minucioso aí do Varnesi e do meu querido Samuel de Monteiro. É isso aí. Obrigada, Luciano, que bacana. Bem, acho que, né, cumprimos aqui o nosso encontro, apesar, né, dessa invasão que tivemos. Infelizmente, as pessoas que entraram para participar conosco foram impedidas, mas os autores estão à disposição quando, né, alguém quiser trocar uma ideia. Nós estaremos na Feira Miolos, nos dias 5 e 6, presencial, lá na Biblioteca Mário de Andrade, e o espaço da Filoxar vai ficar no hall do 2º andar, então todos são convidados para dar uma olhada lá nos livros, e também quem quiser, né, no nosso site, esses livros estão à venda, né, www.editorafiloxar.com.br, a gente vai deixar a descrição aí quando o vídeo for divulgado. Muito obrigada, autores, palavras finais para a gente fechar? Beleza, posso começar aqui primeiro, já que eu fui o último a declamar, vou ser o primeiro a falar ali agora, nesse momento. Primeiro agradecer demais a oportunidade, Mônica, aí, aos parceiros aí de guerra, da Sarmento, aí, Gerson Nunes, Ronaldo Vieira, né, e toda a equipe da Filoxar, a equipe também que organizou esse evento aí, né, Esquenta Miolos aí, né, esse esquenta que é o preparo, né, e a grande feira que vai acontecer nesse lugar abençoado, né, então, gratidão, e também se o pessoal que estiver assistindo, que vai assistir nessa live, quiser mandar perguntas, aí depois encaminha lá e a Mônica passa para a gente, né? Depois pega os nossos contatos. Será um prazer bater um papo aí com todo mundo, né? Que tiver a fim de trocar ideia sobre literatura, tá bom? Gratidão. Oi. Mas é. Agradecer aos camaradas aí, né? Pela audição, pelas leituras, pelos depoimentos, escritores periféricos, né? Nós, né? Estamos aqui na luta para se colocar, né? Colocar como escritor, né? Como pessoa da palavra, da escrita, como pessoa que luta pela educação, né? Trazer o livro e levar o livro para quem precisa, né? Imagina sem literatura, sem a educação da leitura, né? Qual formação terão esses jovens, né? Só ficando no WhatsApp, nas redes sociais, sem meter os olhos na palavra, né? Para pelo menos pegar ela e levar para o cérebro e escrever visualmente, né? A palavra que dá, tem certa dificuldade na escrita, na nossa língua portuguesa, né? Então é isso. Tentar fazer o máximo de leitor por aqui, né? Pela quebrada. Essa é a nossa meta, não é? Então vamos juntos, sempre. Quem precisar me levar para a escola aí, eu estou à disposição. Escolas, à disposição para a gente fazer a palavra no pé do ouvido, despertar a molecada, despertar os coroas, despertar a juventude, os de meia idade que estão dispostos ainda a frequentar a escola para se colocar, de repente, no mercado de trabalho, melhorar a sua profissão, né? Então é isso aí. Muito obrigado a vocês, viu? É isso aí. Gratidão a todos. Gratidão. Eu aprendi a utilizar essa palavra no lugar do obrigado e gosto muito mais de usar. Apesar das críticas, eu prefiro gratidão. Gratidão a todos e tamo junto. Sábado agora tem o Sarau do Grajaú, gente. Vamos colar lá. E se tiver alguma questão aí, como diz o Luciano, como diz o Zé, o próprio Gerson, a Mônica, é só mandar para a gente, né? Que a gente destrincha tudo isso aí sem problema nenhum. Estamos aqui para isso, trocar ideia e formar um público melhor, né? Um público que questione, né? Como dizem, não é tão importante a resposta, importante a pergunta. Então vamos sempre questionar. Então tá na base da vida de tudo. Da formação, do que você é. Vamos questionar, gente. Questionar sempre, né? E aos nossos amigos invasores, eu só posso dizer que sinto muito.
2000, tá aí com o Lula, é nóis. A gente só pode desejar que eles façam boas leituras, né, e abram, né, a mente aí, mais livros para eles. Acho que isso Mais livros, pode isso. mudar um pouco o cenário, né? Isso, que eles estão tão atrás de um diploma, como eles disseram, né, que vão estudar um pouquinho, né? Deixar de ser gado, é chato demais. Abraço a todos, gente. Gratidão, hein? Boa noite a todos. Para mim foi um prazer mais uma vez imenso. E até essa experiência é tão interessante também, né? Já vivemos a realidade tão pesada, né? E aí vem no mundo virtual e acontece, então é para nos prepararmos mesmo, para saber que resistir em todos os espaços, espaço físico, mental, né? Inclusive essa coisa da polarização, né? A gente que gosta da leitura, né? Me corrijam se eu estiver errado, Mônica, né? Desde Platão para cá que gosta de dividir os mundos, né? Dividir o mundo e aí as pessoas acabam se dividindo. Eu acho que não era isso lá que eles queriam fazer, mas aqui acabou dividindo o mundo apenas em dois, né? Eu acho que o mundo é bem maior que isso e nós somos esses, talvez, que possamos mostrar de alguma forma que somos muito mais do que pensamos que somos, né? Que podemos ser ainda muito mais. Ainda muita coisa a vir pela frente, muitos devires, né? Muito movimento precisa ser feito, né? Talvez lamentar esses acontecimentos, mas não tira não a nossa energia, a nossa resistência, né? Já chegamos até aqui, vamos até onde vai dar. Boa noite, eu que sou grato a todos vocês por me fazer presente disso tudo. Satisfação, companheira e companheiros. Obrigada, Gerson, Ronaldo, Sarmento, Luciano e a quem estiver aí assistindo a gente. Uma boa noite e nos encontraremos em próximos encontros e escolas aí, os colegas estão aqui todos à disposição para levar a sua literatura, a literatura periférica, a literatura para as escolas. Então, quem quiser, é só chamar. Uma ótima noite para vocês. Valeu, Mônica. É isso.